Boa noite, sou a professora Fernanda Paulo, educadora popular, integrante da Associação de Educadores Populares de Porto Alegre, a AEPA, e também estou professora do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Alvorada. Essa aula de hoje é uma aula complementar à aula inaugural. No entanto, em nosso encontro inaugural do dia 3 de agosto de 2023, nós teremos um diálogo com Tamar e com a professora Neila. Neila, que é uma das integrantes da EPA, assim como Tamar, que é uma das pioneiras da EPA, fará uma introdução acerca do tema movimentos sociais e educação popular. E nesse sentido, nosso diálogo é fazer uma relação entre movimentos sociais, políticas sociais e o educador social, que é o tema do nosso curso. Sendo assim, pretendo fazer um diálogo entre esses três temas centrais e rapidamente vou falar sobre os movimentos sociais. Temos alguns autores e autoras de referência, vou citar apenas alguns, mas antes eu creio que todas as pessoas que estão realizando esse curso já participaram de algum movimento social ou já ouviram falar acerca dos movimentos sociais. De um modo muito genérico, os movimentos sociais são ações coletivas realizadas por grupos organizados da sociedade civil que visam lutar por alguma causa social, cuja dimensão política é o fio condutor. É uma forma de nós, a população, nos organizarmos, de expressar os nossos desejos, as nossas demandas e exigir os nossos direitos. Maria da Glória Gon vai dizer que são fenômenos históricos e sociais que resultam de reivindicações, de mobilizações e lutas sociais, que vão buscando transformações e mudanças sociais. Quero dizer que os movimentos sociais podem ter diferentes objetivos, como defender os direitos humanos, combater as desigualdades sociais, preservar o status quo, depois a gente vai ver que tem movimento social de direita também, mas também temos movimentos que visam a participação democrática, uma outra sociedade possível. No caso da EPA, que tem um nome de associação, mas se organiza como um movimento popular, ela inicia suas atividades pela luta em busca de formação crítica para educadores populares que atuam em diferentes contextos, cuja base teórica e metodológica é a educação popular humanizadora, e junto com essa luta está associada a reivindicação e a construção de uma sociedade mais humanizadora. Então, os movimentos sociais, eles podem abranger diversas áreas, como a EPA atende, Ela está mais situada na área da educação, mas as pessoas que fazem parte da EPA são da saúde, da educação, da assistência social e de várias outras áreas. E, nesse sentido, é importante saber que movimentos sociais podem abranger áreas diversas, como trabalho, cidadania, cultura, E eles podem atender e atendem, diferentes públicos, desde as crianças até os idosos, jovens e adultos. Também podem utilizar diferentes e múltiplas metodologias e recursos pedagógicos, como oficina, cursos de formação política, que é o caso da EPA, projetos, reuniões, enfim. Temos movimentos sociais, como eu disse anteriormente, de linha de direita e de esquerda. Eu gostaria de situar vocês trazendo alguns exemplos. Os movimentos sociais, eles têm orientações ideológicas que se baseiam no quê? Na visão de mundo, Distintas, muitas vezes, e nesse caso, distinta, que são de direita e de esquerda, e, em geral, a gente pode classificar os movimentos sociais, então, nesses dois grupos, de esquerda e de direita. Os movimentos sociais de direita são aqueles que defendem valores como a ordem, a tradição, conservadorismo, a propriedade privada, o livre mercado, o individualismo, podemos colocar aqui. Eles tendem a ser contrários às mudanças radicais na sociedade e são a favor da manutenção do status quo, e também eles idealizam um passado que esse passado deveria ser retornado, enfim, sobretudo com as questões do conservadorismo. Eles também, os movimentos sociais de direita, costumam ser
críticos, né, e contestar todas as políticas públicas de cunho social. Exemplo, acesso da população pobre na universidade, as cotas raciais, criticam o Bolsa Família, criticam o aborto, criticam o casamento afetivo, entre outras tantas críticas. Para situar quem são esses movimentos sociais de direita, eu vou citar um que ficou muito conhecido aqui no Brasil, que é o Movimento Brasil Livre, mais conhecido como MBL. Quando que ele surgiu? Em 2014. E qual era o objetivo desse movimento de direita? Era combater a corrupção e o governo do Partido dos Trabalhadores. Então, o que defende o Movimento Brasil Livre? O liberalismo econômico, a redução do Estado, o Estado mínimo para o social, a privatização das empresas públicas, defendia, né, uma reforma da Previdência também, e o MBL foi um dos principais articuladores das manifestações pelo impeachment da ex-presidente Dilma em 2016. Um outro movimento de direita que está bem associado ao MBL é o movimento Vem Pra Rua. Até muitas vezes diziam, vem pra rua já. Também surge nesse período, em 2014, com o mesmo objetivo do MBL, que é combater a corrupção associada ao governo PT, né? E o movimento Vem Pra Rua também defendia valores como a meritocracia, o empreendedorismo, e dizia ser democrático. E o movimento Vem Pra Rua contribuiu e articulou manifestações para o impeachment da presidente Lula, do presidente Dilma. Também, um outro movimento mais associado à escola, nós tivemos o movimento Escola Sem Partido. Esse movimento surge antes, né, em meados de 2004, 2005, começou esse movimento, que buscava combater a suposta doutrinação ideológica nas escolas brasileiras. E o movimento Escola Sem Partido defende o quê? Que os professores devem se abster da expressão pública, política, de opinião, né, que traga uma opinião política para dentro da sala de aula. E que os alunos deveriam ser protegidos desses professores, né, e os alunos e familiares fariam, então, um controle dessa chamada doutrinação ideológica. O movimento Escola Sem Partido propôs, inclusive, um projeto de lei, né, que trazia uma série de princípios e deveres para os professores e alunos de escolas públicas e também privadas. Conseguimos vencer, derrotar esse projeto. E então, esses são os 3 exemplos que a gente teríamos como movimento social de direita. Os movimentos sociais de esquerda já são aqueles que defendem outros valores, como solidariedade, justiça social, bem comum, liberdade, igualdade, coletivismo, né? E eles tendem a ser favoráveis às mudanças sociais mais radicais e contrários à manutenção dos status quo, e também eles não defendem o retorno a um passado idealizado, que é o que faz os movimentos sociais de direita, né? São defensores das políticas públicas de cunho social, contrário dos movimentos sociais de direita, defendem as cotas sociais, defendem as cotas raciais, defendem o Bolsa Família e outras tantas conquistas advindas dos movimentos sociais populares, né, e que hoje são políticas públicas. Alguns dos exemplos de movimentos sociais de esquerda, a gente pode citar o mais conhecido, que é o MST, que surgiu na década de 80, e o grande objetivo do MST era lutar pela reforma agrária e pela democratização da terra no Brasil. O MST defende que a terra deve ser distribuída entre os trabalhadores, né, sem terra ou que têm pouca terra, para garantir a subsistência e dignidade. Então, o MST ele realiza ocupações de terras improdutivas, né, e pressiona o governo para desapropriar e destinar à reforma agrária.
O MST também tem um trabalho na área da educação, da cultura, da produção agroecológica nas áreas que são ocupadas. Eu acho que esse é um bom exemplo de movimento social que se alinha à esquerda. Um outro é o movimento feminista, né, que vem lutando pela igualdade de gênero, pelos direitos das mulheres, movimento feminista que defende que as mulheres devem ter os mesmos direitos e oportunidades que os homens em todas as esferas da sociedade, como na economia, na educação, na saúde, na cultura e também na política. O movimento feminista, nesse sentido, tem realizado manifestações, campanhas educativas, debates, pesquisas e projetos para combater o patriarcado, o machismo, a violência de gênero, a discriminação salarial e também outras formas de expressão contra, né, e de violências contra a mulher. Eu disse que citaria algumas autoras que trabalham com os movimentos sociais. E nesta aula eu vou citar a Maria da Glória Gon, porque ela é a mais conhecida entre nós, que é professora, pesquisadora, socióloga brasileira e a especialização, o tema que ela trabalha é os movimentos sociais, educação e políticas públicas. Ela é de São Paulo, trabalha na Unicamp, também tem uma inserção na Uninove, e tem vários livros que tratam sobre movimentos sociais. Dentre eles, é um livro muito conhecido, Teoria dos Movimentos Sociais, Paradigmas Clássicos e Contemporâneos. E é a Maria da Glória Gon que vai dizer que os movimentos sociais são essas ações coletivas, mantidas por grupos organizados da sociedade civil, né, que visam lutar por alguma causa social e política. E ela vai dizer que é uma forma da população se organizar e de expressar, né, seus desejos, anseios e exigir os seus direitos. A Maria da Glória Gon vai diferenciar, vai trazer algumas características e especificidades dos movimentos sociais na América Latina e no Brasil. E vai trazer diferenciações entre eles e dizer que esses se caracterizam pela sua multiplicidade, heterogeneidade com relação ao Estado e sua capacidade de resistência e transformação social. Ela analisa muitos movimentos sociais, mas no caso do Brasil ela vai trazer alguns destaques, como o MST, ela vai trazer o movimento negro unificado, o movimento feminista, movimento ambientalista e movimento indígena. Vai fazer trazer uma contribuição muito importante para a gente, para conhecer quais são os papéis, as características destes movimentos sociais no percurso da nossa história. Muitos desses movimentos sociais estão associados a conquistas dos nossos direitos sociais. Tudo isso a gente pode estar anotando no nosso diário e depois fazer uma relação, uma ligação entre movimento social, direitos sociais e políticas sociais. Mas a gente precisa começar por algum lugar. Eu escolho começar agora, neste momento, pelas políticas sociais, né? As políticas sociais são destinadas ao bem-estar, digamos assim, da população. Tem um caráter distributivo, é destinada principalmente, mas não exclusivamente, às pessoas de menor renda da sociedade. No caso da assistência social, que é o lugar, né, que mais trabalha o educador social, a assistência social se destina para quem está em situação de pobreza ou pobreza extrema, visando, né, principalmente desenvolvimento econômico, a eliminação da pobreza, a redução da desigualdade social e também a promoção da cidadania. Nós não podemos esquecer que as políticas sociais podem abranger diversas áreas, assim como está lá na nossa Constituição Federal de 1988, saúde, educação, assistência, habitação, cultura, etc. Então, as políticas sociais podem e desenvolvem, criam leis, né, programas, serviços e benefícios que garantem os direitos sociais nossos, cidadãos e cidadãs, para atender às nossas necessidades básicas. E o que isso tem a ver com o educador social, né? Acho que aqui é o que nos interessa também. O educador social é um profissional que atua na atenção, na defesa e na proteção de pessoas que vivem em situação de exclusão social.
O educador social pode exercer atividades como acompanhamento pessoal, coletivo, visita, reuniões com familiares, reuniões de grupo, palestras, atividades educativas com apoio pedagógico, cultural, social, recreativo no contexto não escolar. O educador social também busca criar um elo entre a realidade social e o Estado. Ele conhece a realidade social dos usuários das políticas sociais, ou deveria conhecer, e contribui para o registro e também para o acompanhamento das necessidades e demandas dessas comunidades às quais ele trabalha, respeitando, obviamente, o sigilo dessas informações. O educador social ele trabalha em diferentes contextos e espaços não escolares e pode estar atendendo diferentes públicos, como crianças, adolescentes, adultos e idosos. Aqui no Brasil, o educador social é responsável por interferir nos problemas sociais, né, e faz um elo entre escola, entre posto de saúde, entre família, comunidade. Além disso, o educador social busca garantir os direitos sociais dos usuários das políticas sociais. Ele usa a educação não escolar como ferramenta para promover a cidadania e também deveria buscar, né, metodologias, propostas educativas de emancipação e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Neste caso, o educador social no Brasil ainda não é uma profissão regulamentada por lei, mas temos um projeto de lei em tramitação que visa a regulamentação da profissão. Esse projeto prevê que o educador social tenha formação superior em educação social ou áreas afins, e nós teremos uma aula específica sobre esse tema com convidados que vêm acompanhando toda a questão do projeto de lei, sua tramitação, como é o caso da Michele e do Fabiano, que fazem parte do CIMA, que é o Sindicato dos Municipários do município de Alvorada. Quero pontuar aqui as atividades mais comuns dos educadores sociais, né? São várias, mas eu vou trazer algumas. Desenvolver atividades relacionadas à cultura, cidadania e ao esporte, compor equipes multidisciplinares em centros de referência, desenvolver oficinas educativas para pessoas, famílias e comunidades, garantir o direito do público assistido, como identificar possíveis violações dos direitos, né? Fazer encaminhamentos necessários, requisitar serviço, dialogar com a equipe multidisciplinar, promover oficinas formativas com foco em ressocialização e formação cidadã, planejar trabalho, metodologias, cronogramas de trabalho, executar esses trabalhos, participar de processos formativos e avaliativos e de reuniões de planejamento no espaço que trabalha e também compor, quando possível, a rede, né? E também conselhos de direitos. O educador social aqui no Brasil, ele tem um salário médio, nunca menos talvez, de 1.600, em alguns espaços recebe mais, né? Então, eu acho que é importante também saber disso. E ele pode atuar na área, ele tem atuado, sobretudo na área da assistência social, em especial no serviço de proteção social básica, no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, também no serviço de proteção social especial de média complexidade, um dos espaços é o serviço especializado em abordagem social, e também serviço especializado para pessoas em situação de rua, moradia. O educador social pode atuar em serviços de proteção social especial de alta complexidade, que são os serviços de acolhimento institucional, e aí tem várias modalidades, né? O educador social é um profissional que atua na defesa e proteção de pessoas em situação de vulnerabilidade ou exclusão social. Nesse sentido, é importante que o educador social conheça a comunidade que atua, participe, né, dos conselhos de direito, que conheça os movimentos populares, associações e outras formas de organização que tem essa comunidade. E para isso ele também precisa conhecer as políticas sociais que abarcam o seu trabalho, como o Sistema Único de Assistência Social, a política da educação, da saúde. E aqui vamos falar apenas bem rapidinho das suas, né, que é a política da assistência social, Sistema Único da Assistência,
que é um sistema público que organiza esses serviços socioassistenciais no Brasil, que é o espaço privilegiado de trabalho do educador social, e o SUAS articula os esforços e recursos dos 3 níveis de governo, o federal, estadual e municipal, para execução e financiamento da Política Nacional de Assistência Social. Então, é importante que a gente conheça os marcos regulatórios, as legislações, e o SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, engloba diversos programas e diversos serviços voltados para a proteção social básica e especial de pessoas, famílias, em situação de vulnerabilidade ou risco social. E por isso que, de novo, friso, o educador social pode trabalhar no CRAS, que é o Centro de Referência da Assistência Social, ou nos CREAS, que é os Centros de Referências Especializados de Assistência Social. Também temos muitos educadores que trabalham no Centro POP, que é o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua. O educador social precisa conhecer as políticas sociais, a história dos movimentos sociais, precisa conhecer o programa Bolsa Família, que é um programa de transferência condicionada à renda que beneficia famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza no Brasil, cujo público normalmente está nos espaços em que o educador social está atuando. Outra legislação que o educador social precisa conhecer é o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma lei federal que dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente em nosso país, e o ECA reconhece, desde a década de 90, a partir da Constituição Federal, que crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e de deveres em condição peculiar de desenvolvimento. Então, aqui tem um outro ponto que é importante: o educador social precisa ter um diálogo também com as questões da educação, da psicologia, do desenvolvimento humano, que devem ser respeitados, protegidos e promovidos pelo Estado, pela família e pela sociedade. Por fim, eu quero trazer aqui mais um ponto, que o educador social deve atuar na defesa e promoção dos direitos da criança e dos adolescentes nos diversos espaços sociais, na prevenção, no enfrentamento de situações de violência, abuso, exploração, negligência ou abandono. E para quem ficou com dúvida com relação à educação não escolar, a gente tem dito que o espaço de atuação do educador social é o espaço de educação não escolar institucionalizada. Contexto de trabalho de educadores, tem formalização, tem currículo, tem planejamento, mas não é escola. É um tipo de educação que ocorre fora do sistema formal de ensino, a escola, mas que possui organização, intencionalidade, planejamento educativo. Esse espaço se diferencia da educação informal, que é aquela que acontece mais de forma espontânea, cotidiano, e não tem intencionalidade. Mas vou dar um exemplo da educação informal, que é a família, o diálogo com os amigos, diálogo no bar. Então, não é a mesma coisa que educação informal, tampouco como o que nós conhecemos como educação não formal, porque o espaço de atuação do educador social tem formalidades. Eu agradeço a escuta, tivemos 23 minutos de aula e esse tema será abordado pelas professoras Tamar e Neila com maior profundidade. A gente se encontra no próximo dia de aula.